Saúde e paz, Doutor Corrida na Largada. Em meio à pandemia, além de lidar com muita desinformação e politização exagerada de um quadro de saúde tão complicado, temos um grande problema que leva a algo pior que a desinformação, a falsa informação, as famosas fake news. E o que eu tenho visto em muitos comentários das pessoas nos meus vídeos é que muitos estão tomando falsas opiniões, simplesmente baseados nessas falsas afirmações, que são passadas muitas vezes por pessoas que nem têm mais intenções, mas que apenas são inocentes e descuidadas, e repassam textos sem verificar a veracidade dos mesmos. Você quer saber quais as principais fake news ou enganos sobre a pandemia? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, vamos enumerar algumas afirmações que ou são enganosas, as famosas fake news, ou nos levam a conclusões enganosas, porque às vezes são informações fora de contexto. O coronavírus não resiste ao calor. Essa foi uma das primeiras fake news passadas para nós. Diziam, porque a Europa é um local de clima frio e aqui no Brasil não chega, porque lá é frio e o coronavírus não resiste a calor. Nós temos visto que um dos primeiros locais no Brasil a ter um grande surto do coronavírus, além de São Paulo, foi Manaus. Manaus é um dos lugares mais quentes do Brasil, um dos locais equatoriais com clima sempre quente. E mesmo assim o coronavírus se desenvolveu. Dos países da América do Sul, o Brasil é o que tem a maior parte do seu território com clima quente. E hoje nós vemos que é o principal país da América do Sul a ter o surto da Covid. Então, local de clima quente não protege contra o coronavírus. 2. Tomar ou gargarejar água quente ou chá quente evita a contaminação por matar os vírus enquanto ele está nas vias aéreas. Essa também foi uma fake news passada no início da pandemia. Dizia-se que o vírus, como não resistia a calor, já é derivado de outra fake news, você poderia tomar ou gargarejar água ou chá quente, que isso iria matar o vírus enquanto ele estaria nas vias aéreas, protegendo contra a contaminação. Na verdade, a gente sabe que esse negócio do calor é balela. E essa questão de beber água quente ou de gargarejar água quente, matar ele enquanto está nas vias aéreas, não corresponde à realidade. Não existe atitude, ainda mais só com água, que possa evitar o coronavírus, exceto lavar as mãos, que é a atitude de higiene. Beber álcool mata o coronavírus. Essa veio da origem da história que o álcool, quando você lavar as mãos com ele, vai matar o coronavírus. Portanto, se você beber álcool, você vai matar o coronavírus dentro de si. Isso é falso. Inclusive, em países onde são proibidos a bebida alcoólica, um dos exemplos é o Irã, tiveram casos de pessoas que morreram por tomar álcool puro, por dar vez à fake news de que o álcool permitia uma proteção contra o coronavírus. Então, realmente, o álcool mata o coronavírus, assim na mão, por exemplo. Mas se você tomar álcool, você não vai atingir uma concentração no seu sangue que chegue a matar o coronavírus. Se você atingir essa concentração, você também morrerá. Os críticos e a imprensa não dão valor ao número tão grande de curados. Eles só querem falar de mortes para aterrorizar a população ou para fazer jogo político. Essa é uma fake news. Por que falar de mortes e não dos curados? Porque a taxa de curados não é nenhuma beleza para nenhum país.
É lógico, se o país tem mais casos, ele consequentemente ele irá ter mais curados na frente, porque o vírus ele tem uma taxa de mortalidade pequena em relação à quantidade de pessoas, ele só vai matar 1%, 2% das pessoas contaminadas. Então, se o país tiver 100 contaminados, provavelmente ele vai ter 98, 99 curados. E se um país tiver 1 milhão de contaminados, ele vai ter uma taxa de curados de 900 e tantos mil pessoas. Então, ter grande número de curados não é coisa boa para ninguém. É sinal de que no país tiveram muitos casos. Então, o que é que acontece? Muitas vezes o governo bota curados tantos, que lindo, maravilhoso. Mas o grande número deles, e pelo Brasil ser um dos maiores países do mundo em número de curados, não quer dizer que as políticas sanitárias do Brasil estão adequadas contra a Covid-19. Por sinal, o Brasil, há pouco tempo, passou os Estados Unidos no número de curados, embora os Estados Unidos tenham mais casos da Covid. Por que isso? Porque alguns estados dos Estados Unidos, alguns estados não entram nessa contagem por não disponibilizar esse número. Por isso que o Brasil, apesar de ser segundo lugar absoluto em casos, ele está em primeiro em curados. Não quer dizer com isso que ele esteja tendo uma política melhor ou pior do que os Estados Unidos. O que se usa como parâmetro para se o vírus está difundido na população e se está havendo uma boa política do governo é o número de mortes. Temos que evitar as mortes do coronavírus. Os estados e municípios aumentam o número de óbitos por Covid. Eles dizem que houve mortes por Covid sem ter havido, para receber mais verba do SUS. Isso é fake news. Nenhum estado ou município recebe verba do SUS dependente do número de mortos. As verbas do SUS têm outro sistema para ser dividida e passada para os municípios. Não é porque o município teve muitos casos ou poucos casos, ou muitas mortes ou poucas mortes. Não é cada morte que vai dizer o dinheiro que vai vir para aquele estado. Então isso aí é uma fake news. Por sinal, se o número de mortes fizesse o município receber mais dinheiro, alguns municípios com governantes, assim vamos dizer, não muito confiáveis, iriam deixar o povo morrer. Não há lógica, tá certo? O dinheiro repassado do SUS é por pacientes internados, não por mortes. O hospital do SUS e o município recebe segundo os procedimentos realizados lá. Então, se tem um hospital, recebe tantos pacientes, vai receber tanto em dinheiro para a sua manutenção. Usar máscara faz a pessoa respirar novamente o gás carbônico que ela expirou, o que pode fazer mais mal do que até o coronavírus. Essa é uma super fake news, feita para que as pessoas não queiram usar máscara. Não existe isso. Por sinal, para quem entende de fisiologia, faz saber que o ar que você expira, ele tem mais gás carbônico do que o que você inspira. Porém, ele ainda continua tendo mais oxigênio. Então, o ar que você expira ainda tem mais oxigênio do que o gás carbônico. Então, não convém dizer que você só respira gás carbônico. Isso é falso. Outra coisa, o volume de ar que cabe nos nossos pulmões são de muitos litros. Quando você respira, uma máscara que está por aqui, ela não vai ter espaço para acumular todo o ar do seu pulmão. Você com certeza vai eliminar esse ar e vai respirar o ar novamente. Quanto a respirar o ar que você já respirou, se você estiver numa sala fechada, se você estiver num veículo, você vai normalmente respirar um pouco do ar que você expirou. Então, isso aí é uma fake news, não dê ouvido a isso. O uso da máscara é essencial para a proteção contra o coronavírus. Cloroquina ou hidroxicloroquina
diminui a gravidade da Covid, desde que sejam usados no início da doença. Fake news. A cloroquina e a hidroxicloroquina não tem comprovação científica de diminuição de mortalidade ou da gravidade da doença da Covid-19. Está no protocolo do Brasil. Está, porque quiseram botar lá. Porque pessoas que estão administrando sem ter a luz da ciência como o guia para se instituir um tratamento, quiseram botar a cloroquina como tratamento empírico, ou seja, empírico é aquele que não tem comprovação. Já que não faz mal, vamos botar como tratamento, porém, pode fazer mal sim. Então, algumas pessoas disseram, não, mas se for usada no início da doença, existem comprovações. Não existem comprovações. Os novos estudos estão provando, o estudo de Oxford, que é o mais top de linha nesse assunto, comprovou que não existe benefício no uso da cloroquina. Se você quiser usar, é uma questão sua com o seu médico. Animais domésticos podem transmitir a Covid-19 para humanos. Bem, já se foi estudado que animais domésticos podem pegar a Covid. Inclusive, alguns estudos identificaram vírus em gatos, em até animais selvagens, até no tigre dentro de um zoológico. Porém, esses animais passarem para seres humanos não é comprovado, não existem indícios que comprovem isso. Portanto, apesar do seu animalzinho poder pegar a Covid, embora que ele não vai ter uma doença forte, porque não leva a um quadro grave, ele passar para pessoas, realmente não há comprovação. O coronavírus foi uma arma biológica criada na China em laboratório para atacar o resto do mundo e garantir a sua supremacia. Isto é fake news, tá certo? Já se foi pesquisado, inclusive, o vírus, o coronavírus, e não se achou sinais que são comuns em vírus manipulados em laboratório, tá certo? O coronavírus, ele veio da natureza, não se sabe exatamente de que forma. Aquela questão de comer morcego também não é comprovado, tá certo? Mesmo que tenha vindo dos morcegos, provavelmente foi das fezes do morcego, alguma coisa desse tipo. Não sabemos ainda a origem, e essa questão de ser uma arma biológica é filme de ficção científica, por favor, né? E aí, você sabe outras fake news sobre a Covid-19? Você recebeu alguma coisa estranha, alguma coisa muito exagerada, ou alguma coisa que é tão boa que dá para você pensar, será que é isso? Ou alguma coisa que é tão ruim que você ficou super assustado? Comenta aí abaixo, bota aí as fake news que você conhece, quem sabe a gente não faz o segundo vídeo sobre as fake news, tá certo? Fica aqui o meu alerta, cuidado com tudo aquilo que você repassa nas redes sociais. Verifique a fonte, verifique não só se foi sua tiazinha boazinha da família que mandou. Muitas vezes ela está remandando de outras pessoas, que estão remandando de outras pessoas que têm uma origem duvidosa, estão criando uma fake news que vai atrapalhar na condução da doença aqui no Brasil. Portanto, não compartilhe qualquer coisa estranha. E caso você queira compartilhar, faz uma pesquisa no Google, digita os dados sobre aquilo que você está procurando, que com certeza, se for fake news, você vai acabar descobrindo. Se você não tiver paciência para fazer isso, meu amigo, preferencialmente não passe essas notícias, tá certo? Mesmo que diga que foi o prêmio Nobel, não sei de que, ou um médico super renovado, ou mesmo que foi o doutor Corrida que mandou. Não repasse essas informações, tá certo? Dá um joinha aí para que esse vídeo chegue para muitas pessoas, que as pessoas saibam das fake news e saibam que estão tendo informações que não são adequadas. E
se inscreve no canal, a gente está aí atualizando tudo sobre essa pandemia para que você não perca nada, nenhuma notícia importante sobre ela. Saúde a todos e até a próxima!